Minha amiga, vem cá. Presta um pouquinho de atenção. Eu preciso ler uma coisa para você. Mas não é demorado nem nada. Vale a pena você parar. Para o que você está fazendo, vem para frente da televisão e presta atenção nisso aqui que eu vou ler para você. É um texto do Dr. José Ângelo Gaiarsa. Olha, nenhuma Constituição e nenhuma revolução jamais pensaram em garantir para os homens o direito de respirar. Nenhum direito é mais necessário, pois vivemos o tempo todo nos sufocando uns aos outros. Sempre que reprimo meus desejos, porque todos vigiam a todos para que ninguém faça o que todos gostariam de fazer. O que seria bom que todos fizessem: amar, cantar e dançar. Minha vingança é fazer o mesmo com você. Por isso digo que vivemos todos nos sufocando e que jamais se pensou em garantir para todos o direito de respirar. Nós nos negamos o mais fundamental dos direitos, o de viver. Por isso vivemos sufocados, angustiados, infelizes. É preciso renascer e é possível renascer. Gaiarsa, é possível renascer? De muitos modos. Faz parte da tradição esotérica de mil maneiras. Inclusive, quase se pode dizer que a cada noite você morre e de manhã você renasce, quase que naturalmente, porque a gente nunca é o mesmo, sabe? Crescer é o fato básico de todos os seres vivos. O mais estranho é porque é que as pessoas acabam acreditando que são sempre as mesmas, porque na verdade elas jamais são sempre as mesmas. No dia seguinte você já é outro, né? Você já somou as experiências do dia de hoje, você já caiu do cavalo, você já... E mesmo biologicamente, você já trocou metade das substâncias do seu corpo, você já é até outra coisa, além de ser outra pessoa. Todo o teu corpo já se renovou, né? Diariamente, células, unhas, cabelo, pele, e lá dentro deve ser igual, né? Supõe-se. E o estranho é que a sociedade te obriga a ser sempre o mesmo, sabe? Fazer sempre igual, só aquilo que a gente sabe que dá certo. Isto é, a sociedade te obriga a viver no passado. Por que nós nos sufocamos uns aos outros mutuamente desta maneira, como você descreve tão bem no seu texto? O que acontece ali? Porque você não pode nem brigar, nem fugir no nosso mundo. Deixa eu dar uma voltinha rapidinha. E inclusive saber qual é o segredo do sistema nervoso simpático, que todo mundo fala, ninguém sabe muito bem para que ele serve. O sistema nervoso simpático é o encarregado das emoções de medo e raiva, basicamente. Quando um animal está ou perseguindo ou sendo perseguido, ele tem que acelerar muito o corpo, porque ele está na corrida. Sim. Quem garante esta aceleração é o sistema nervoso simpático. Quando eu tenho uma ameaça, vamos dizer assim, o pai é autoritário na mesa. Aquele tipo famoso, fica vigiando, parece um policial, ninguém pode nem respirar. Começa a dar a sua lição. Um dos filhos tem vontade de levantar e sair correndo, mas não pode, porque você não faz isso com o pai. Então o seu corpo se prepara para correr e você segura. E você começa a ficar angustiado. Ou então, se o velho começa a te dar um esbregue direto, você fica com vontade de esganá-lo. Mas ninguém vai esganar o pai, né? Mas o seu bicho se prepara e você segura, então você transforma a agressão em angústia. Porque, claro, você não está correspondendo ao que o seu corpo está quimicamente fazendo, não é? Exatamente. Preparando você para uma ação que você não terá. Quer dizer, é um sufoco duplo. É o bicho saudável que está dizendo: fuja, te manca, isso aqui é perigoso, isso aqui é chato, vai embora. E você tem que ficar aí. Você tem que... E no casamento nem se fala, né? No casamento é o dia inteiro isso, é um monte de concessões para lá e muitas pra vezes cá. você tem que dormir ao lado da sua pior inimiga. É, que coisa, hein? Você está falando por experiência própria, hein? Um dia eu trago aqui para você contar as histórias dos seus casamentos, que aposto que a nossa amiga deve ter curiosidade. Olha, não é muito diferente de todos os outros, infelizmente. Infelizmente, não é muito diferente. Quantos casamentos você teve, Gaiarsa? Casamento mesmo, 2. Agora, vivi matrimonialmente 4 pessoas. 4 pessoas, até que não é tanto, não. Não é tanto, mas havia outras histórias não tão compridas. Agora me diga, respiração, angústia e renascimento. Vou até mostrar, para quem eu posso mostrar? Aqui o livro do Gaiarsa, né? Eu gosto muito dessa capa, diga-se de passagem. E muito bonita mesmo.
Agora me diz, o que é isso? Do que trata o seu livro? Respiração, angústia e renascimento. Você já me deu uma grande dica, né? Angústia. É bom dizer, ao tempo do Freud se falava em angústia, hoje em dia se fala em ansiedade, mas são praticamente sinônimos. E angústia e ansiedade são sinônimos de medo, com essa diferença. Medo é o que eu sinto diante de uma ameaça evidente. Digamos, estou na minha cama, começo a escutar alguém forçando a porta. Sim. Eu fico com medo. Mas se eu tenho a mesma sensação e não tem ninguém mexendo na porta, isso é angústia, é ansiedade. É justamente quando eu tenho vontade de fazer coisas que não podem, estão proibidas. Mas aí também está acontecendo a mesma coisa do exemplo que você deu. Por exemplo, o meu corpo está se preparando para uma reação a alguém que está mexendo na porta, que vai me atacar, não sei o que, não sei o que. Só que não tem ninguém, é a minha imaginação. Não, se for imaginação, então é ansiedade. Se alguém estiver mesmo mexendo na porta, eu diria... É bom se prevenir, né? Claro, não? Mas a ideia é a mesma. O bicho em você fica assustado e diz, ou se apronte para brigar, ou se apronte para fugir. É o sistema chamado ataque e fuga. O sistema nervoso simpático serve para isso. Preparar você ou para brigar, ou para fugir. E se você não faz nenhuma coisa nem outra, você morre de angústia. O corpo está a 100 por hora e você está Olha, você está pisando o acelerador até o fundo e o freio até o fundo. Coitado começa da a sair fumaça. Aliás, esta é a raiz de todas as doenças psicossomáticas, é a angústia. É bom saber disso. A raiz de todas as moléstias psicossomáticas, justamente por isso. O organismo fica ao mesmo tempo excitadíssimo e freadíssimo. Começa a dar... Em algum lugar estoura, né? Todos os pepinos vão aparecendo na história. Agora, a gente tem algum controle sobre esse tipo de coisa? Porque na vida não dá para sair esganando o pai, não dá para sair gritando, não dá para fugir de uma situação. Muitas vezes é muito mais saudável você enfrentar aquela situação do que fugir, não é? Então como é que faz? Tem alguma mágica? Tem 3 mágicas óbvias. O exemplo da mãe que está esperando a filha de noite, que diz que chegava às 11 e não chega. A cada minuto a mais que passa, a mãe começa a imaginar coisas mais horríveis. Isso porque ela está sufocada. Desde as 11h05 a mamãe não está mais respirando. Nossa, ela foi com aquele camarada, ele dirige mal, foram em tal bar, meu Deus, foi aquela festa, fazem cada uma. Os pensamentos vão ficando cada vez mais piores, porque ela está respirando cada vez menos. Se um bom amigo chegasse, desse um tapinha, disse, respire. O pensamento continuava lá, a menina não está, mas ela se sentiria absurdamente aliviada. Se nas horas de ansiedade você tem a ideia salvadora de respirar, a ansiedade se dissipa. Vou até um brinquedo, quem gosta muito de futebol ou filme de terror, quando começa uma jogada importante ou um monstro começa a aparecer, se você pusesse uma máscara de respiração automática nas pessoas, elas não teriam emoção nenhuma. A emoção vem da respiração presa. Porque você não pode ficar sem respirar mais do que 10, 15 segundos. Não esqueça disso. E é uma ameaça vital fundamental. Você pode ficar sem comer 2 meses. Beber, até sem beber você fica 10 dias. Mas sem respirar você não fica mais do que 20 ou 30 segundos. É por isso que você começou a pensar numa coisa muito forte e parou aqui. Daqui 10 a 15 segundos você começa a própria ansiedade. E aí você vai respirar de soquinho, não é assim que acontece? É isso? Não, você para. Para mesmo? Para de uma vez. Não morre de repente, porque a gente tem uma certa reserva, mas quando a respiração para, é um sinal vermelho violento para o organismo, é um perigo vital imediato. A segunda alternativa para controlar a ansiedade é muito curiosa, porque ao contrário de tudo que eu disse, pare de respirar de uma vez. Mas por querer, porque você estava sem respirar, sem perceber que você estava segurando. Então é como se alguém estivesse te sufocando. Se você parar de propósito, olha, você assume o controle daquilo que está te asfixiando. E o terceiro sinal, se você não tem receio de brigar, é usar a respiração que às vezes se usa nessa técnica do renascimento, um pouco a respiração de cachorrinho da parturiente. Mas aí é perigoso, porque se você está pronto para brigar e respira assim, você briga.
Você não segura mais. Você não segura Ou mais. então você sai correndo. Porque te libera. Esse tipo de atitude, né, de respiração vai te liberar. Ele solta a reação motora que estava aprendendo a respiração. E aí é capaz de desganar o papai, é perigoso, hein, Gaiarsa? Perigoso. A gente está falando da televisão, hein? Mas tem um lado muito mais bonito, que talvez está nessa capa, porque ela imita um vitral de igreja. Ela é ao mesmo tempo o pulmão, que tem esse formato, para onde eu mostro. Tá mostrando ali, ó lá. Tá direitinho? Tem o formato de um pulmão, cheio de alvéolos, cheios de ar. Isso aqui é o coração, mexendo, num fundo de sangue. Porque é da respiração que nasce a noção de espírito na humanidade. No seguinte sentido, o ar é invisível. Para o primitivo e para a criança, o ar não existe. Então você encher e esvaziar o peito de uma coisa que não existe é estranhíssimo. Mas se você parar de fazer isso, você morre. Qual é a conclusão mais fundamental da noção de espírito? A nossa relação mais importante do universo é com o invisível. Se eu estou ligado com o invisível, respirando, eu tenho vida. Se eu paro de respirar, eu morro. Então é o invisível que me dá a vida. E os místicos falam também que a vida vem pela respiração, né? Os hindus falam disso o tempo inteiro. Muitas escolas místicas dizem que você só está vivo depois da primeira respiração, né? Claro. E, aliás, é a primeira respiração que começa a sua vida própria, porque dentro de mamãe você não respirava e você não era você. Você era ela. Você era uma extensão É a primeira respiração da criança que diz, eu sou, eu existo. Eu posso fazer alguma coisa por mim. Na respiração eu não preciso de ninguém. Nem o recém-nascido precisa de ninguém. Ele faz para ele e com as próprias forças. Que maravilha. E tudo isso está aqui nesse livro, né? E muito mais, para falar a verdade. Mais, porque claro, esse livro não nasceu da minha cabeça, viu? Nasceu do meu peito, porque durante 50 anos eu morri de ansiedade. É mesmo? Você era ansioso? Nossa, mãe. E aí, meu coração padrão era de 90 a 100. De repente, não, eu fui estudando 20, 30 anos, não só aprendendo, controlando, fazendo exercícios. Hoje eu consigo enfrentar mais ou menos bem. Maravilha. Gaiarsa, olha, para você, minha amiga, que ligou para mim e falou, Isabel, não consigo achar aquele livro do Gaiarsa que você mostrou e tal. O Gaiarsa tem um telefone agora, onde você pode achar todos os livros dele, toda a orientação que você queira para qualquer livro do Gaiarsa no telefone 627907. Aqui em São Paulo, então 011 627907. Gaiarsa, muito obrigada pela sua presença no Condição de Mulher. É sempre um prazer. Fora a distância, que isso aqui é longe. É muito longe, né? E para você, minha amiga, a gente vai para o intervalo e volta já já aqui pela sua Rede Mulher de Televisão.